Tem um e-mail que nós recebemos que a pessoa pergunta o seguinte: no Evangelho e na doutrina espírita há uma constante recomendação de pensar mais nos outros do que em si mesmo. Aliás, está no texto o homem de bem, segundo o qual se diz que o homem de bem pensa mais nos interesses dos outros do que em si mesmo. E parece que toda a ética cristã está voltada para o esquecimento de si mesmo, o ignorar a si mesmo, para buscar o outro, atender os outros. Por outro lado, em outros textos, não apenas mediúnicos, mas textos espíritas e também de psicologia, se fala na necessidade de se pensar em si mesmo, de se amar a si mesmo para poder amar ao próximo, de que o amor ao próximo é como se ama a si mesmo, tomando por base, portanto, o amor a si mesmo como referência. Como conciliar essa aparente contradição? Na verdade, não há contradição. Há uma aparente contradição, como está colocado aqui no texto. Porque, na verdade, o problema aqui é que estamos lidando com palavras cujo vocabulário muitas vezes é pobre para abarcar todo o entendimento daquilo que se quer dizer em termos do Evangelho. Porque, de fato, existem textos clássicos na literatura espírita e mediúnica que recomenda o amor ao próximo, o ignorar a si mesmo, esquecer de si mesmo para atender ao próximo, como sendo o máximo da caridade, a sublimação do indivíduo, a superação de si mesmo, a ponto de alguns escritos, como é o caso dos textos de Emmanuel principalmente, se fala de que a felicidade verdadeira se resume em buscar a felicidade do próximo, em atender, em fazer os outros felizes. Porque à medida que você faz os outros felizes, você é feliz consigo, ignorando e esquecendo os próprios dramas, as próprias carências, as próprias necessidades, as próprias dificuldades. Isso está perfeito. Quando se fala no meio psicológico e também no meio espírita, notadamente na obra de Joana de Ângeles, que é necessário se amar a si mesmo, que é necessário cuidar de si mesmo para poder iluminar o outro, estamos falando de um movimento distinto, diferente desse da caridade, né, de não pensar em si para atender o próximo, e que utilizamos a mesma palavra, que é pensar. Pensar nos outros mais do que em si mesmo, ou pensar mais em si mesmo em relação ao outro. A verdade é que quando se fala em amar a si mesmo para poder amar o outro, está naturalmente aí centralizada essa questão no sentido evolutivo. O que significa dizer que do ponto de vista espiritual, eu preciso querer o meu melhoramento para poder inclusive ajudar o melhoramento do outro, para poder, por exemplo, guiar o outro, direcionar o outro. Ninguém acha que, por exemplo, vai poder ensinar uma disciplina acadêmica se não compreender a disciplina acadêmica. Para eu poder, por exemplo, ensinar uma criança filosofia, eu tenho que pelo menos conhecer a filosofia, assim no aspecto cognitivo, assim no aspecto moral. Então, o amor a si mesmo é algo muito mais profundo do que gostar do corpo, se apetecar, se embelezar, cultivar o narcisismo. Aliás, isso aí nem é auto-amor. E muitas vezes é auto-desamor, a depender de como isso é feito. O amor a si mesmo é no sentido do melhoramento pessoal, do auto-aprimoramento, tarefa inexorável, inadiável, inalienável e que diz respeito ao compromisso pessoal do indivíduo consigo mesmo. Em nenhum lugar cabe isso, eu esquecer do meu melhoramento para ficar vivendo a vida alheia. Nenhum espírito missionário, nenhum espírito nobre, nenhum espírito evoluído sacrificou a sua evolução espiritual para ficar vivendo uma vida alheia. Sacrificou aqui no sentido de, você já viu, por exemplo, um espírito nobre gostar tanto de uma pessoa e a pessoa, por exemplo, está no vício. Ah, coitadinho, eu amo tanto ele que eu vou me viciar com ele também. Eu vou me acompliciar com os crimes dele para ver se eu tiro ele daí. Há até renúncias em algumas entidades que descem ao pantanal de perturbação daqueles a quem eles amam para ajudá-los a retirar dali e com uma maestria não se contaminam. Mas em nome do amor, eu também viver a mesma experiência do outro e me prejudicar, então isso não é amor, é paixão, é capricho, é desejo. E não é amor pelo outro, porque se eu amo o outro, eu quero guiar o outro para o melhoramento dele.
Isso é, ajudá-lo no melhoramento dele. Você já pensou se Jesus esquecesse da sua tarefa para ficar vivendo a vida de Judas, para tentar consertar Judas, para tentar evitar que Pedro negasse no momento máximo, para evitar que Tomé e os outros apóstolos fugissem e abandonassem no momento da cruz? Não, ele fez a tarefa dele. Ele fez a parte dele. Com extremo sacrifício e renúncia, ele fez a parte dele. Então o alto amor é nesse sentido. Se você está se esquecendo de si, no sentido negativo, para viver a vida do outro e está se atormentando, está sofrendo, está se perturbando espiritualmente, está atrapalhando a sua evolução espiritual, alguma coisa está errada aí. Agora, é diferente quando o espírito deliberadamente, conscientemente escolhe gestos de renúncia, onde não pensa nos próprios interesses para ajudar o próximo. Aí é diferente. A gente vê isso em Francisco de Assis. A ponto de experimentar dores cruéis e iluminar os outros com a sua atitude e com o seu exemplo. Mas isso daí não é autodesamor. Pelo contrário, eles faziam isso com extrema elevação, com extrema alegria. E à medida que eles faziam isso, eles evoluíam, eles cresciam espiritualmente, ficavam bem consigo mesmo, porque era um gesto consciente. Se eu faço isso e me perturbo, é um autodesamor, uma baixa autoestima, uma perturbação espiritual que não vai ajudar o outro também e vai me prejudicar. Mas, se eu renuncio satisfações materiais ou determinadas vivências ou determinados benefícios no mundo para atender o meu próximo, portanto, renunciando-me, eu estou trocando os tesouros da terra pela glória espiritual. Eu estou renunciando satisfações materiais nesse mundo em prol do meu próximo para o engrandecimento do meu espírito. É uma atitude consciente. Se eu faço isso com sadismo, com masoquismo, é um transtorno psiquiátrico. Mas se eu faço isso com extrema abnegação, quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele recebendo pedradas e exultando alegre, é porque para ele, aquilo dali era a cota de doação que ele dava em torno do evangelho. Numa visão pessimista e materialista da psicologia, seria um sadomasoquista e um portador de transtorno sociopata. Mas talvez, do ponto de vista psicológico, claro que havia uma consciência de culpa tão grande que talvez ele se entregasse ali como forma de compensação dos débitos que ele havia adquirido antes, mas, sobretudo, havia um amor acendrado, uma paixão, no bom sentido da palavra, voltada para a sua tarefa, de tal forma que ele tinha uma visão diferente e transcendeu com essa visão diferente. A ponto de, em um momento do Evangelho, há uma epístola dele que ele fala mais ou menos assim, eu não vou ser fiel ao texto, mas ele fala mais ou menos assim, que se ele fosse pensar nele mesmo, egoisticamente nele mesmo, ele pensaria em morrer. Era um momento que ele estava sendo levado para a cadeia ou para o julgamento, né? E ele diz mais ou menos assim, se eu for pensar em mim mesmo, morrer seria o meu interesse pessoal. Olha que coisa, que visão diferente. Porque morte para mim é vida. E para ele a morte era a glória do Cristo, era entregar-se em holocausto. Né? Para ele a morte era um grande prêmio se entregar. Olha que visão. Então ele diz, se eu pensar em mim mesmo, eu gostaria de morrer logo, de me entregar ao martírio, mas pensando na tarefa que eu ainda desempenho de evangelização aqui no mundo, eu ainda fico. Ele tem uma passagem que ele fala mais ou menos isso. Olha que visão diferente, é uma visão totalmente diferente de um espírito que já compreendeu os verdadeiros significados da vida. Então, aparentemente, parece que há uma contradição, mas não há uma contradição. Se você, repito, vive perturbado por conta da vida alheia, vivendo a vida alheia, você, na verdade, está em dissonância com a sua vivência espiritual, porque o seu objetivo é seu crescimento, a sua evolução. Mas, se você evoluindo, crescendo, escolhe alguns sacrifícios e renúncias para ajudar o próximo, aí é outra coisa. Aí é o deixar de pensar em si para pensar no próximo, como diz o Evangelho. Mas essa atitude, em vez de causar perturbação, causa bem-estar ao espírito que agiganta-se, que evolui, que cresce.